Graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor e desejamos a todos esse saudoso boa noite. Em mais uma escola bíblica em casa, nesse formato de videoaula, e só nos resta agradecermos a Deus pelo privilégio que Ele está nos dando, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, de poder estudar a sua santa palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa exortação também, mas acima de tudo, para nos moldar ainda mais a sua vontade para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, quero desejar as boas-vindas a todos vocês, em especial você, meu amado irmão, que nesse momento está acompanhando a nossa videoaula. Então, eu gostaria de, nesse momento, iniciar esse tempo que teremos aqui lendo um texto bíblico, como temos feito, e logo após orarmos, consagrando ele, ou seja, esse tempo ao Senhor para que Ele possa conduzir todas as coisas. Então, por favor, tome em mãos a sua Bíblia e abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós estaremos lendo os primeiros versículos, onde Jesus faz uma observação importante e fundamental, a palavra do Senhor, como algo necessário às nossas vidas. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3 diz: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa, dada pelo próprio Jesus, nessa ocasião, ali ao diabo, mas que reflete diretamente na vida de todos os seus discípulos. Sim, ressaltando a palavra de Deus como aquela que é necessário para a vida destes, na sua caminhada, no enfrentamento das situações difíceis, até mesmo no enfrentamento das tentações, pois certamente, quando buscarmos vencer essa verdade, nos fortaleceremos ainda mais para vencer e romper todas essas circunstâncias contrárias à nossa fé. O que Deus tem proposto esses dias, durante essa nossa escola bíblica, estudando sobre esse tema tão maravilhoso que é o contentamento. Então, queridos, vamos orar nesse momento, consagrar essa aula ao Senhor e logo em seguida seremos conduzidos pelo Ministério de Louvor em uma canção para juntos adorarmos ao Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio, Senhor, que temos de mais uma vez estarmos aqui juntos através dessa videoaula para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa noite. Sim, ó Deus, nos proporcionar um tempo precioso de edificação e crescimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, queremos convidar o Ministério Louvor para esse tempo todo especial de adoração ao nosso Deus. Estamos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito.
falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Queridos irmãos, louvado seja o Senhor por esta canção de louvor e adoração a Ele, onde juntos podemos, assim, de maneira piedosa, adorarmos ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, através do louvor. Queridos, vamos seguir para o nosso 7º estudo desta série sobre o tema contentamento. E não tenho dúvida, assim como ocorreu nas aulas anteriores, Deus irá falar grandemente ao meu e ao seu coração. Por isso, aquiete-se agora, se for possível, né, que você esteja em um lugar propício a você estar concentrado e focado na aula. Não deixe de ter a sua Bíblia em mãos, seu caderno de anotações, sua caneta. E, claro, acima de tudo, tenha um coração e uma mente dispostos a aprenderem mais do Senhor. Queridos irmãos, vamos seguir, então, para esse nosso 7º estudo, que abordará um tema bem maravilhoso e desafiador para mim e para você. Compartilharei uma tela em slide para nos ajudar na dinâmica da nossa aula de hoje. Como os irmãos sabem, nós temos usado como base o livro O Contentamento, de Nancy Wilson, que aborda de uma maneira bem prática, mas ao mesmo tempo inspiradora, essa disposição que deve haver no coração do Filho de Deus, do discípulo do Senhor Jesus, do povo de Deus. Disposição essa que, como já estudamos até aqui, reconhecemos ser agradável ao Senhor. Já vencemos aí 6 aulas, contando com a última, mas as 5 primeiras destacamos nelas o que é o contentamento, trouxemos o exemplo de contentamento do pai e do filho, falamos sobre o alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento, destacamos também o que seria o descontentamento, que é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. E na 5ª aula falamos sobre a piedade com o contentamento. Na aula passada, queridos, destacamos o contentamento como aquele que nos ensina a olhar por uma nova perspectiva, a partir de Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, que traz um texto muito conhecido de mim e de você. Usamos ele bastante, muitas vezes pela compreensão equivocada e até tendenciosa da nossa carne a esse texto, o usamos e até recitamos ele, não de uma maneira como deveria ser. Eu espero que a aula passada, de acordo com aquilo que compreendemos do texto, caso vínhamos cometendo esse equívoco, a gente possa ter corrigido e agora, de fato, viver a promessa que está ali nesse texto, que, de fato, está reservada, como vimos, somente àqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito dele. Por isso, todas as coisas, como Paulo diz, cooperam para o nosso bem. Então, a partir desse texto aí, nós mencionamos que Paulo, no versículo 28, nos ensina que Deus está tecendo todas as coisas em nossas vidas para produzir o bem maior em nosso favor. Não necessariamente o bem imediato, mas certamente o nosso bem definitivo,
que é a glorificação, como está lá no versículo 30. Mas baseado aí nesse ensino do apóstolo Paulo, no livro, a autora afirma que o contentamento é uma nova forma de ver o mundo, de enxergar as coisas de maneira agradável ao Senhor. E pensando nisso, nós podemos, assim, começar a entender a nossa vida a partir desse ponto de vista, sim, fazendo uso de duas armas contra o descontentamento. Isso que nos persegue tanto. E a primeira arma, ainda nesse capítulo 8, no versículo 18, é a promessa de Deus. E a segunda arma, como diz o versículo 26 anteriormente, falando sobre a intercessão do Espírito, quando nós não soubermos orar como convém ao Senhor, é o auxílio de Deus. Então, a partir do momento que enxergamos a vida nessa ótica do contentamento, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, independentemente de qual estejamos vivenciando, seja coisa, seja circunstância, seja situação, sim, assegurados na promessa de Deus e confiantes no auxílio de Deus, nós poderemos, em meio a esses reveses da nossa vida, sim, lutarmos contra o descontentamento. Afirmamos ainda que Deus está nos dando, nesse propósito dele, oportunidades de exercer a nossa fé e confiança nele, compreendendo que é a vontade de Deus que venhamos a dar graças a ele em todo o tempo. Lembra lá o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses, capítulo 4? Olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo, sobre isso, dava graças a Deus, pois de fato ele entendia que todas as coisas cooperariam para o seu bem. Por isso ele escreveu e nos ensinou essa tão grande verdade narrada ali aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, isso foi um pequeno resumo da nossa aula passada. Se você desejar ouvi-la e assisti-la na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube e certamente Deus ministrará ao seu coração. Falo isso para aqueles que talvez estão conosco nessa noite e não assistiram, assim, a aula passada. Mas, indo adiante para o tema que nós queremos propor, só um minutinho, irmãos, nesta noite, nós queremos estudar sobre o contentamento nas aflições. Certamente, esse tema proposto ao contentamento será desafiador para mim, para você, meu querido irmão e irmã. Então, tomemos em mãos a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, e juntos vamos abri-la para o Evangelho de João, capítulo 14. Nós estaremos considerando apenas os 4 primeiros versículos. João, capítulo 14, dos versos 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos, então, buscar compreender o texto. Queridos, este capítulo do Evangelho de João trata principalmente do encorajamento específico de Jesus aos seus discípulos. Porque, nesse exato momento da narrativa de João, parece-nos que tudo parecia estar às margens de um colapso. Tal encorajamento se deu a partir,
ou melhor dizendo, se deu para contrabalançar a sua partida, ou seja, a partida do Senhor Jesus. A deserção de Judas. Lembre-se que Judas deixou de seguir a Jesus e fez tudo aquilo que nós sabemos. E também a predita queda de Pedro, quando o próprio Jesus disse, olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então veja que o cenário, o contexto em que as palavras de Jesus aqui no capítulo 14 foram ditas, foi esse aí. A iminência da sua morte, que estava para acontecer, sim, a deserção de Judas, pois ele não estava mais seguindo o mestre. O próprio Jesus havia dito aos discípulos que, sim, ele iria negá-lo, e também aquilo que Pedro ouviu, e até num primeiro momento contestou, né? Mas Cristo foi muito enfático, olha Pedro, rapaz, antes que o galo cante, você me negará. Foi diante desse contexto que, inclusive, já era conhecido dos discípulos, eles já tinham ouvido sobre essas questões, foi sobre isso que Jesus disse a eles. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E uma das nuances, queridos, que especifica esse encorajamento é a provisão final da casa do Pai. Por isso, no verso 2, Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. De maneira prática, diante daquele contexto, da deserção de Judas, sim, da iminente partida de Jesus, bem como também a predição da negação de Pedro, Jesus chegou aos discípulos e disse, olha, não atemorizem o coração de vocês. Continue crendo em mim, crendo em Deus. Pois, olha, na casa do meu Pai, essa que foi prometida a vocês, há muitas moradas. E eu vou, sim, para preparar-vos lugar. Entretanto, queridos irmãos, essa casa, como está aí no verso 2, foi preparada. E os discípulos a receberiam para estar com o Senhor para sempre. Entretanto, apesar desse contexto aí, era imperativo que eles continuassem crendo em Deus e crendo em Jesus Cristo. Por isso ele disse, olha, não turbe o vosso coração, por causa dessas coisas. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não houvesse essas moradas, eu não teria dito a vocês. Eu quero dizer algo a vocês, olha, eu vou preparar morada para vocês. Veja que mensagem consoladora, acalentadora, apesar de tudo que os discípulos ali tinham presenciado, tinham ouvido, e coisas tão negativas, né, ao próprio Jesus e a caminhada com ele. Veja que essa expectativa, queridos, está na convicção do caminho de Cristo. Veja comigo aí os versos 3 e 4. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí Jesus diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Com base, queridos, nessa convicção, o discípulo de Cristo tem o direito, ou melhor dizendo, o discípulo tem o direito de crer, sim, em uma provisão daquela casa. Por isso que a salvação é mediante o que? A fé. A eternidade é crida por meio da fé, naquele que a prometeu, naquele que, para que ela pudesse e possa ser cumprida, havia necessidade de pagar um preço e foi pago pelo próprio Filho de Deus. Por isso Jesus disse, não turbe o vosso coração, credes em Deus que prometeu esse lugar, mas credes também em mim, porque eu estou fazendo e vou fazer aquilo que é necessário
para que vocês usufruam dessa promessa. Portanto, a fé nele, queridos, era mais necessária do que nunca. Por isso, Jesus afirmou: credes também em mim. Então, veja, naquele cenário de traição de Judas, da iminente morte do Senhor Jesus, que estava para acontecer, e da futura negação de Pedro, Jesus disse: olha, não atemorize o coração. Continue crendo em Deus. Creiam também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Eu quero dizer mais. Eu vou preparar lugar para vocês. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. Porque vocês sabem para onde eu vou. Então, veja que, vamos dizer assim, a maneira que Jesus trouxe os discípulos a essa realidade espiritual, a essa dinâmica espiritual, confortadora e inspiradora para aquele momento tão difícil do ministério de Jesus, que estava para acontecer, e da própria caminhada dos discípulos com Jesus, que iriam presenciar a traição de Judas e a negação de Pedro. Sobre essa compreensão, nós queremos, queridos, sim, tentar compreender o contentamento nas aflições. Então, eu quero começar levando-os a entenderem que, mesmo no sofrimento, podemos ter o nosso coração contente, queridos irmãos. Por quê? Porque o contentamento vê a providência de Deus em todas as circunstâncias, dos detalhes, dos pormenores, inclusive as calamidades mais catastróficas. Sim, nos pequenos detalhes, mas naquilo que mais nos impactarão. Precisamos crer que o contentamento vê a providência divina em meio a essas circunstâncias. Por isso, cremos que, mesmo no sofrimento, nós podemos ter um coração contente. Tudo em nossas vidas está debaixo do seu pleno cuidado. Logo, mesmo no sofrimento, sim, podemos ter o nosso coração contente. Quando sofremos, queridos, temos um Salvador que nos entende e olhamos para Ele a fim de encontrarmos socorro oportuno. Olá, lembra de Jesus aos discípulos? Não atemorizem o coração de vocês. Faça isso que vai acontecer. Creia em Deus. Credes também em mim. É isso, queridos, que em meio ao sofrimento, nós precisamos trazer o nosso coração. Sim, a nossa fé em Deus, a nossa fé no Filho de Deus, pois em meio ao sofrimento, crendo, o nosso coração não se turbará, não se atemorizará. E assim podemos, mesmo em meio a essas circunstâncias contrárias, permanecermos contentes. E por quê? Porque Ele é a fonte de toda graça e misericórdia. Sim, o próprio Deus, essas que precisamos para cada circunstância que vivenciamos. Sim, essa graça e essa misericórdia aos que crerem é possível em meio a essas circunstâncias. Por isso, o contentamento nas aflições nos levam a considerar, sim, que mesmo no sofrimento, nós podemos ter um coração contente. Mas também eu queria levá-los a pensar nessa noite que não devemos deixar o nosso coração se perturbar. Sim, se em meio ao sofrimento, crendo em Deus e no Senhor Jesus Cristo, na sua graça, na sua misericórdia, no seu socorro oportuno, nas suas promessas, como já estudamos, em meio ao sofrimento, o nosso coração, diante dessas coisas, dessas verdades, pode continuar contente. Por outro lado, também é importante pensarmos que não devemos deixar o nosso coração se perturbar. E por quê, queridos? Porque o sofrimento não é pecado, mas deve ser administrado com sabedoria. E aqui é importante atentarmos para isso, tá? O sofrimento não é pecado. E aqui cai por terra toda
a teologia da prosperidade, né, que ensina que o Filho de Deus não nasceu para sofrer. Lembra lá a igreja, né, universal do Reino de Deus, o seu slogan é pare de sofrer, prometendo algo que o próprio Jesus afirmou que haveríamos de ter. Mas é necessário entendermos que o sofrimento não é pecado, mas a maneira que nós o administramos, muitas vezes, pode nos levar, em meio ao sofrimento, a pecar contra Deus. Não devemos, queridos, deixar o nosso coração se turbar. Ao invés disso, devemos crer em Jesus, crermos em Deus, lembrando-nos de todo, melhor dizendo, lembrando-nos do todo em questão. Pois, como vimos na aula passada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em Cristo Jesus. Sim, queridos irmãos, considere como a maneira como Jesus confortou os seus discípulos aqui, depois de ter identificado Judas como seu traidor, de ter previsto seu amigo Pedro o negar 3 vezes. Sim, os discípulos devem ter ficado, como já tentamos idealizar nesse contexto, preocupados, assustados, confusos com o que estava para acontecer. Sim, foi neste exato momento, nesse contexto, que Jesus veio e os confortou, dizendo: olha, não se turbem os vossos corações. Não se turbem os vossos corações. Creiam em Deus, creiam em mim. Sim, porque o nosso final, como Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 8, é glorioso. Na casa do Pai há muitas moradas, por isso eu disse a vocês. Sim, estou indo preparar lugar para vocês. Não olhem apenas para a minha morte como um final para a minha vida, muito pelo contrário. Mas olhem para a minha morte, claro, como se eu estivesse dizendo a eles, né? Olhem para a minha morte como o carimbo necessário para o passaporte de vocês, que garantirá chegarem na eternidade com o nosso Deus e Pai. E Jesus, claro, fazendo uso aqui daquilo que ele já havia ensinado, ele insistiu no verso 4. Vocês podem se crer porque vocês sabem para onde eu vou. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Então, queridos, diante dessas certezas que nós temos, face às circunstâncias contrárias, se os momentos difíceis que temos vivido, ou que talvez venhamos a viver, não deixemos o nosso coração turbar. Pelo contrário, em meio ao sofrimento, crendo em Deus e crendo em Jesus Cristo, continuemos contentes. A aflição piedosa, queridos, glorifica a Deus. E aqui, desculpem pelo D minúsculo, tá? A aflição piedosa glorifica a Deus. Sim, o sofrimento piedoso não olha para dentro de si. Ele continua a buscar a quem? A Deus. Por isso que o sofrimento não é pecado. Mas a maneira como muitas vezes administramos o sofrimento, sim, ele nos leva, ou essa administração, nos levam a pecarmos contra Deus. Isso é completamente diferente do sofrimento daqueles que não têm esperança e estão sem Deus no mundo. Por quê? Porque eu e você, como aqueles que foram escolhidos por Deus para o seu propósito, nós já sabemos qual é o nosso final. Para onde iremos? Como terminaremos? Mas aqueles que não conhecem a Deus, que estão sem Deus no mundo, como o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios capítulo 2, versos 11 e 2, eles não têm essa esperança. Permita-me ler esse texto, onde Paulo nos ensina essa verdade tão preciosa.
Efésios capítulo 2, versos 11 e 12 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Entretanto, queridos, hoje eu e você temos esperança. Entretanto, queridos, eu e você hoje, sim, estamos em Deus. E podemos crer no seu propósito, ele tecendo todas as coisas para o nosso bem maior e final. Sim, tal verdade trazendo paz ao nosso coração, ao ponto de, em meio às circunstâncias atuais que nós estamos vivendo, ou qualquer um que viermos a viver, não deixar o nosso coração temer. E por quê? Porque cremos em Deus e cremos em Jesus Cristo. Amém? Queridos, diante dessas verdades, perceba que nossas aflições devem evidenciar nossa fé no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pois quando a nossa fé está posta em Deus, naquilo que Ele é, nós podemos crer naquilo que Jesus disse em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas poderíamos ter o quê? Bom ânimo. Sim, queridos, geralmente aqueles que sofrem piedosamente não apenas glorificam a Deus, mas também são fonte de grande conforto àqueles que lhes veem ao conforto. Você talvez já viveu a experiência aqui, para você entender isso, quero trazer um exemplo prático. Você já viveu a experiência de visitar um servo de Deus, talvez em um momento muito difícil da sua vida, como, por exemplo, enfermo, talvez já determinado à morte por causa da enfermidade? Há inúmeras histórias assim, que pessoas, irmãos da sua própria igreja, vão ali visitar esse enfermo irmão para tentar levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, e ocorre ao contrário. Os irmãos que vão visitar é quem sai confortados, consolados, pela maneira que esse irmão é enfermo, contente em meio a esse sofrimento, mas porque ele está assegurado na sua fé em Deus e em Cristo Jesus, nas suas promessas, no fim glorioso, esse irmão é quem conforta, quem consola aqueles que o vão visitar. Sim, queridos, a aflição piedosa, ela glorifica a Deus. O contentamento, quero levá-los a pensar também nessa noite sobre isso. Pode se ajustar às circunstâncias difíceis. Por isso, o contentamento ele pode ser vivido nas aflições, porque ele se ajusta às circunstâncias difíceis. Sim, o contentamento, sendo um estado interior, pode se ajustar às circunstâncias difíceis, incluindo as doenças que levam alguns à morte. Isso nos leva a compreender ainda mais o exemplo que eu dei anteriormente. Sim, queridos, Deus não só está preparando coisas boas para nós nessa vida, como também está nos preparando para a eternidade. Devemos lembrar nisso. Paulo, aqueles que chamou, a estes justificou, a estes glorificou. É o processo que nós estamos vivendo, de preparação para o nosso bem maior. Sim, para a nossa glorificação, para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Sim, para a nossa eternidade ao lado de Deus. Quando alguém amado, sim, quando alguém amado nosso morre no Senhor, podemos então nos consolar, apesar da dor, pois o próprio Jesus Cristo está preparando um lugar para nós. Sim,
É o que ele deixou muito claro aqui nos versos 3 e 4 de João, capítulo 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. É interessante, queridos, porque nessa expectativa desses amados irmãos que morrem no Senhor, nós sabemos para onde eles irão. E não apenas sabemos para onde eles irão, mas sabemos que para onde eles irão é o lugar que o próprio Senhor preparou não apenas para eles, mas para nós também. E isso traz ao nosso coração, queridos, o quê? A expectativa do reencontro. Verdade essa, que deve, por demais, ser usada por mim e por você, em circunstâncias de morte, de irmãos amados meus, nossos, melhor dizendo, para nos consolar. Para consolar os familiares em Cristo, para consolar a igreja. É por isso que, mesmo em meio a essa circunstância de morte, é possível mantermos o nosso coração longe de se turbar, mesmo quando essas coisas, assim, como a morte se depara com a nossa vida e perdemos pessoas tão amadas. É interessante porque o próprio João, agora escrevendo na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 3, versos do 1 ao 3, ele diz assim, 1 de João 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sim, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E o verso 3 diz, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então veja, queridos, sim, e aqui não quero desconsiderar a dor da perda de irmãos amados em Cristo Jesus que morreram, que faleceram, inclusive nessa circunstância de pandemia que nós estamos vivendo. Mas em tantas outras ocasiões que eu e você já testemunhamos, sim, dói o nosso coração. Talvez a saudade aperta quando lembramos desses irmãos, mas não tenham dúvidas, queridos, que nós os encontraremos na glória. Que nós, queridos, sim, nos reencontraremos ali para todos sempre louvarmos, adorarmos e servirmos ao Senhor. Olha só que bênção. Por isso, o contentamento pode se ajustar às circunstâncias difíceis. Por isso, o contentamento pode ser experimentado em meio às aflições. Até mesmo, querido, numa realidade como essa, de morte, de irmãos amados. Queridos, ainda pensando nisso, aqueles que vivem pela fé, morrerão pela fé. Aqueles que vivem bem, morrerão bem. E claro, o bem aqui está aonde? Na fé em Deus, na fé em Cristo Jesus. Se vivermos com ansiedade em meio às circunstâncias difíceis, aflições, sim, se vivermos com medo, descontentamento e inveja, não estaremos preparados para o final. E um final bem. Isso nos trará pouco conforto. Na verdade, talvez no primeiro momento nos trará murmúrios, no segundo momento nos trará desespero. E talvez seremos questionados, seremos levados até mesmo a questionarmos a Deus. Por isso é preciso refletirmos sobre isso.
Precisamos entender que o contentamento ele pode ser vivido em meus aflições. Por isso, se você, meu amado irmão, está vivendo alguma aflição, alguma circunstância difícil, seja de qual natureza for, não permita que o seu coração se turbe. Creia em Deus. Creia em Cristo Jesus. Há um final glorioso para mim, para você, e até lá, essa situação difícil, essa circunstância contrária, essa aflição contribuirá para o nosso bem. Porque nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Deus nos preparou para isso. Queridos, indo já para o final desse nosso estudo de hoje sobre o contentamento nas aflições, eu quero, assim, por fim, levá-los a pensar que devemos glorificar a Deus em todas as coisas. Sim, queridos, no descontentamento, você constantemente questiona, discorda, discute e reclama sobre o que Deus tem feito. Parecido, inclusive, com o salmista, lá no Salmo 73, quando diz que Deus é bom para com Israel, Deus é maravilhoso, mas só foi ele colocar os olhos no perverso. E ele começou a ver a prosperidade daquele povo e o seu estado e passou a questionar a Deus. Ao invés de olhar para Deus, você pode estar olhando talvez para a vida dos outros e sentindo inveja da falta de problemas deles, culpando até mesmo a Deus, não sei. Talvez essa seja a sua atitude, a minha atitude. Nos esquecendo daquilo que... Nos esquecemos de quem Deus é, do que Deus já fez por nós, inclusive rejeitando, por isso, rejeitar aquilo que Deus tem feito é o descontentamento. Não considerando, queridos irmãos, o nosso final glorioso, para o qual Deus está nos preparando, deixando o nosso coração se turbar pelo que acontece ou deixa de acontecer na vida daqueles que não têm esperança. Lembra? Como já falamos nessa noite, baseado em Efésios 2, 11 e 12, devemos, queridos, glorificar a Deus em todas as coisas, mesmo em meio às dificuldades e frustrações, limitações, escassez, abundância. A gratidão em meio à dificuldade é a proteção contra o descontentamento. Por isso, em meio à aflição, em meio à circunstância difícil, abre a sua boca, meu amado irmão, e glorifique a Deus. Agradeça a Deus. Ah, pastor, mas como eu posso fazer isso? Em meio ao sofrimento, em meio à aflição, lembra o que Paulo ensinou também lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, quando ele diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Aí Paulo aqui é determinante. E ele diz, com ações de graça, sim, chorando, doendo, entrega essas circunstâncias a Deus, mas nessa entrega já agradeça, porque de fato Ele irá fazer com que todas essas coisas, mesmo difíceis, frustrantes, venham cooperar para o meu e para o seu bem. Por isso, não turbe o seu coração. Sim, queridos, o sofrimento piedoso é diligente, principalmente em manter-se no caminho correto, a fim de que não se desvie para a falta de esperança, para o desânimo. Confiar em Deus nas pequenas tribulações nos prepara para confiarmos nele nas grandes tribulações. Veja que verdade preciosa. Vou repetir. Confiar em Deus nas pequenas tribulações nos prepara para confiarmos nele nas grandes tribulações. Nosso Salvador, querido, é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Lembra que o profeta Isaías falou no capítulo 53, verso 3, a respeito de Jesus, homem de dores. Por isso, confiadamente, nós podemos, em meio ao nosso sofrimento, crer nele, crer no Deus Todo-Poderoso,
aquele que nos chamou e em Cristo nos salvou, nos justificou e irá nos glorificar. E até lá conduzirá todas as coisas, sejam difíceis ou não, sejam as aflições ou até mesmo os tempos de bonança. Sim, Ele fará com que tudo isso coopere para o meu e para o seu bem. De tal maneira que eu e você não venha a deixar que o nosso coração se turbe. Eu quero concluir nessa noite, queridos irmãos, levando-os a pensar que saber que Deus é soberano sobre todas as coisas o tempo todo é uma doutrina doce, é maravilhosa. Não existe nada fora de seu controle, nada fora do seu perfeito propósito e plano. Lembre-se disso. Até mesmo as aflições, o sofrimento, até mesmo a morte. A nossa responsabilidade é guardar o nosso coração para que ele não se turbe. E assim, mesmo em meio às aflições, venhamos a render graças ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Que possamos trazer as verdades deste estudo de hoje. Sim, e internalizá-las em nosso coração de tal maneira que, se estivermos enfrentando alguma aflição, possamos estar contentes. Ou mesmo que não estejamos enfrentando, mas se viermos a enfrentar, venhamos a permanecer contentes. O nosso próximo estudo, queridos irmãos, e último da série O Contentamento, pois, se assim o Senhor nos permitir, encerraremos essa série de 8 estudos, baseado nesse livro, próxima sexta-feira. E estudaremos sobre escolhendo contentamento. Claro que o livro não tem apenas esses 8 capítulos, são mais alguns outros. Entretanto, como eu vos falei no início dessa série de estudos, nós iríamos extrair algumas coisas do livro, alguns capítulos, e essas verdades aplicá-las ao nosso contexto e à abordagem que gostaríamos de fazer, sim, à realidade que nós estamos vivenciando. Por isso, fica aqui a dica: leia o livro, você que ainda não leu, tá? Se quiser, é só entrar em contato, que eu terei o maior prazer de passar para você, tá bom? Vamos então assim, queridos irmãos, orar e pedir a Deus, na verdade, agradecer por esse tempo tão precioso de estudos na sua palavra. Deus amado, nós queremos te louvar e te bendizer por esse tempo tão precioso que vivemos aqui nesta noite. Sim, Senhor, obrigado porque mais uma vez a tua palavra falou ao nosso coração a respeito do contentamento. Deste que pode ser experimentado, pode ser vivido em meio às aflições. Ajuda-nos, ó Deus, a não deixar o nosso coração se turbar em meio a essas circunstâncias difíceis, as aflições, até mesmo, ó Pai, passe a morte. E possamos continuar crendo no Senhor, crendo no Teu Filho Jesus, certos de que todas essas coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso final glorioso, que é estar com o Teu Filho Jesus e com o Senhor, na glória para todo sempre, na morada que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, oramos agradecendo. Amém e louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, Deus os abençoe. Um forte abraço. E se o Senhor nos permitir, próxima sexta estaremos aqui, encerrando a série Contentamento. Deus os abençoe e um forte abraço.